Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Então, meu estimado primo Pedro, de Recife, está no segundo ano do ensino médio. Ele me pediu para fazer dois exercícios sobre calorimetria. Mas antes, eu acho que é prudente vocês saberem alguns conceitos básicos. Então, nesse vídeo, eu vou passar para vocês 5 conceitos fundamentais para vocês fazerem os exercícios. E aí, vão ter os dois exercícios resolvidos. Valeu! Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que só há transferência de calor se houver diferença de temperatura entre os dois corpos. Ou seja, se você tem dois corpos na mesma temperatura, independentemente se estão em fases diferentes, não há transferência de calor. Por exemplo, se você tem gelo e água a 0 graus Celsius, eles estão em equilíbrio e não haverá transferência de calor. O segundo conceito que eu trago aqui para vocês é que calor sempre é transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Um exemplo aqui, um corpo de 100 graus transfere calor para o corpo de 20 graus. Naturalmente, nunca ocorre o contrário. Por exemplo, se você tem uma geladeira, um ar-condicionado, esses casos não são naturais, eles acontecem graças ao ciclo de refrigeração. Assim, vocês verão no exercício que vapor transfere calor para água, água transfere calor para gelo, vapor transfere calor para gelo, a não ser que estejam na mesma temperatura, como eu disse no item anterior. Então, se eu tenho água e gelo na mesma temperatura, não há transferência de calor. Ou água e vapor na mesma temperatura, não há transferência de calor. A terceira coisa que vocês devem saber é da convenção, de que o corpo mais quente que está perdendo calor, que está cedendo calor, você vai considerar que o calor dele é negativo. Como ele está perdendo, então o calor negativo. E o outro corpo que está recebendo calor vai ter o calor positivo, tá certo? Então, enquanto um vai estar negativo, o outro vai estar positivo, que está recebendo. E isso vocês vão ter que prestar bastante atenção, por causa da seguinte coisa. Quando você tem calor sensível, esse sinal negativo do corpo que está perdendo calor, vocês vão ver que aparece automaticamente. Porque a gente tem essa equaçãozinha aqui, né? Esse ΔT aqui, que vai ser temperatura final menos temperatura inicial, do corpo mais quente que está cedendo calor, a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Logo, esse ΔT é negativo e esse valor aqui vai ser negativo automaticamente. Então, quem está cedendo calor já está aparecendo com sinal negativo. Porém, quando você tem um calor latente, que é ml, você tem que estar bastante atento que esse sinal negativo não vai aparecer sozinho. Se ele não vai aparecer sozinho, você vai ter que ter o cuidado de colocar o sinal negativo para ele, senão você vai acabar errando a questão. O conceito número 4 é a diferença entre calor latente e calor sensível. Isso você tem que estar 100% na tua cabeça. O calor latente é a quantidade de calor que você fornece a um corpo, ou esse corpo perde ao mudar de fase, enquanto calor sensível é a quantidade de calor que você fornece, ou o corpo perde durante a mudança de temperatura. Então, no nosso exemplo aqui, você tem gelo a menos 5 graus Celsius. Você fornece calor sensível ao gelo até ele chegar a 0 grau. Ele está mudando de temperatura. Ao chegar ao 0 grau, ele começa a mudar de fase, começa a transformar-se em líquido. E aí você fornece calor latente. Último conceito, mas não menos importante, você vai aplicar muito nos exercícios, que é o seguinte: você tem um sistema fechado, que significa que não há troca de calor entre o que está dentro do sistema com a vizinhança. Então, a troca de calor é só entre os corpos que estão dentro do sistema. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem A e B
Se A está uma temperatura maior, calor sai de A e vai para B. E a mesma quantidade de calor que saiu de A entrou em B, uma vez que eles não estão trocando calor com mais nada. Então, se a mesma quantidade de calor que sai de A, ou seja, QA, um valor negativo, né? É a mesma quantidade de calor que entra em B, QB é um valor positivo, você somar os dois tem que ser zero. Ou seja, QA é igual a menos. Por exemplo, se você tem 100 calorias saindo de A, ou seja, menos 100, e essas mesmas 100 calorias vai para B, mais 100 calorias vai para B. Isso é igual a zero. Entendeu? Bom, galera, esse foi o vídeo dos 5 conceitos básicos. Se você teve alguma dificuldade, assiste de novo, pausa, anota. E se a dúvida persistir, deixe a dúvida nos comentários que eu respondo. Se tá tudo ok, passa para o próximo vídeo, que é do exercício resolvido. E claro, não esqueça de deixar o seu like aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Valeu!